Filmes e séries são construídos em torno de heróis, do otimismo contagiante do Superman aos códigos morais realistas dos protagonistas de séries como o Justiceiro ou o Demolidor. O gênero geralmente funciona com o mesmo motor emocional, alguém poderoso escolhendo fazer a coisa certa. E isso nos tranquiliza porque nos dá a certeza de que se pessoas extraordinárias existissem, eles protegeriam o resto de nós. Mas e se o extraordinário se interessasse em nós tanto quanto nos interessamos por formigas? Bom, a resposta para isso é Capitão Pátria, o personagem que talvez seja o melhor vilão de série já construído em muito tempo. Renados Girls, estavam falando. E bom, o motivo pelo qual o Capitão Pátria pode ser talvez o melhor vilão de série em anos não é porque ele se esconde nas sombras, mas porque ele realmente acredita ser o herói. Para resumir, The Boys é uma série baseada numas HQs de grande sucesso do escritor Garth Ennis e do artista Derek Robertson. E embora Ennis esteja acostumado a desconstruir super-heróis e os clichês que os cercam, The Boys pode ser a sua obra-prima sobre a realidade do que aconteceria se humanos recebessem superpoderes. Para entendermos o porquê do Capitão Pátria parecer tão singularmente perturbador, é interessante analisarmos como a série constrói o mundo ao seu redor. Em The Boys, os supers não são guardiões solitários patrulhando à noite, são ativos corporativamente. Suas missões são programadas como lançamentos de produtos, os resgates são coreografados para gerar o máximo de publicidade, e suas imagens públicas são gerenciadas por equipes de executivos de marketing e consultores de crise. O sistema funciona porque a imagem é mais importante do que a realidade. Enquanto o público acreditar que os heróis são do bem, o que tem por trás deles não importa. E o Capitão Pátria é a representação máxima dessa lógica. Ele não é simplesmente poderoso, ele foi cuidadosamente fabricado para representar o herói ideal. A aparência, o sorriso, os discursos sobre a proteção dos inocentes, tudo isso faz parte da arquitetura da marca construída em torno dele. Mas jovem atrás, muito rapidamente a série revela que a história do Capitão Pátria é bem diferente do que a mitologia que o público acredita. Diferente da maioria dos super-heróis, ele não tem uma história de origem moldada por amor, família ou sacrifício. Ele não vem de uma cidadezinha, nem foi vítima de um acidente trágico que o inspirou a fazer o bem. Sua verdadeira origem remonta a um laboratório, onde foi criado por cientistas como parte de experimentos com o composto V. Pátria nunca teve uma infância normal, nunca teve que esperar acabar a Polly Pocket porque ia passar Super Choque ou X-Men Evolution depois. As pessoas ao seu redor não o tratavam como alguém que estava aprendendo a se orientar no mundo. Eles o tratavam como um protótipo. O episódio A Sabedoria dos Tempos, da 4ª temporada em particular, pinta um retrato assustador do que significa carregar um trauma. O resultado é alguém que cresceu com um poder inimaginável, mas quase sem nenhuma base emocional para poder compreendê-lo. Ele não tem empatia nem autocontrole, ele foi treinado para ter um bom desempenho e obediência a qualquer custo. E essa educação cria a contradição psicológica do personagem. O Capitão Pátria quer ser admirado porque a admiração é a coisa mais próxima que ele já experimentou do amor. Mas admiração e amor não são a mesma coisa, e no fundo ele sabe disso. Essa lacuna entre validação e conexão genuína se torna o cerne da psicologia do personagem. A série o retrata rapidamente como alguém emocionalmente incompleto, alguém que aprendeu a imitar o afeto humano sem nunca o compreender completamente. Na primeira temporada somos apresentados a tara mais controversa do Capitão Pátria. De primeiro tem, lógico, o fator do choque. Depois tem a visão rápida e fácil da imaturidade do Capitão Pátria. Claro, há a linha de pensamentos mais baseada em perversões, mas também existe a ideia de que o Pátria é um estadunidense típico. Ele é um arquétipo, ele sabe como confortar as pessoas depois de um desastre, enquanto posa para fotos e acena para multidões. Mas esses momentos parecem um pouco estranhos, porque a atuação está sendo feita por alguém que estudou o comportamento humano, em vez de vivenciá-lo. E boa parte desse efeito vem da atuação do Anthony Starr, cuja interpretação do Pátria é construída sobre uma tensão sutil, em vez de intimidação constante. Starr não interpreta como um super vilão tradicional, não tem fúria teatral nem grandes declarações de maldade. Em vez disso, há uma calma cuidadosamente controlada, que parece quase excessivamente controlada. Os sorrisos se prolongam um pouco mais do que deveriam, as pausas na conversa se estendem o suficiente para se tornarem desconfortáveis, e isso cria a sensação de que algo instável está sempre à espreita. E a série vai aos poucos provando que esse instinto está certo.
E um dos aspectos mais interessantes do Capitão Pátria como vilão é o quão pequenos gatilhos podem ser para sua violência. Os antagonistas tradicionais intensificam o conflito estrategicamente. Eles atacam quando seus objetivos são ameaçados ou quando a situação exige isso. Já o Capitão Pátria reage de forma emocional e imprudente. Na segunda temporada, o Pátria mata rapidamente um metamorfo que tentou seduzi-lo, primeiro como a Madeline e depois como o próprio Capitão. Ao invés de usar o poder desse cara em algum tipo de plano, o Capitão Pátria simplesmente quebra o pescoço dele e diz que não precisa de ninguém. E é exatamente aqui que The Boys diferencia o Capitão Pátria de muitos outros vilões do gênero de super-heróis. Ele não está tentando conquistar o mundo, ele já ocupa a posição mais alta nele. O que ele quer é algo bem menos estável. A afirmação de que ele merece essa posição. E quando essa afirmação desaparece, as consequências podem ser terríveis. A eficácia do Capitão Pátria como vilão é o quão profundamente ele está inserido no sistema ao seu redor. Ele não está agindo fora da sociedade, ele está no centro dela. Ele está nos filmes produzidos pela VOT, ele estrela campanhas de marketing, ele é uma referência cultural, dando entrevistas e discursos que moldam a opinião pública. O homem mais perigoso do planeta é também uma das celebridades mais famosas dele. E esse status de celebridade cria um tipo estranho de proteção para ele, já que o público não quer acreditar que os seus heróis são monstros. Então mesmo quando acontecem pequenos deslizes do Pátria, quase que instintivamente o público tenta encontrar um motivo para aquilo. Pátria se beneficia dessa proteção por muito tempo, contanto que a máquina de relações públicas da VOT consiga manter a narrativa sob controle, seus impulsos mais sombrios permanecem ocultos atrás de mensagens cuidadosamente construídas. E essa mudança fica ainda mais clara à medida que o universo da série vai se expandindo com Gen V. Esse spin-off explora a próxima geração de Super sendo treinada dentro da mesma estrutura corporativa, e a presença do Capitão Pátria paira sobre esse ambiente, mesmo quando ele não está lá fisicamente. Ele representa o resultado final do sistema, um herói que começou a perceber que as pessoas que o controlam não o controlam de fato. Então, quando chegamos à breve aparição de Pátria no final da primeira temporada de Gen V, é uma confirmação dolorosa de que, apesar de todo o bem que os personagens tinham feito, tudo estava sendo desmantelado de forma simples e prática. Durante a maior parte da vida, o Capitão Pátria foi controlado por manipuladores que atendiam às suas necessidades de bajulação. Eles o bajularam, o tranquilizaram e o lembravam o quanto o público o amava. Mas sempre teve uma pequena falha nessa estratégia. O Capitão Pátria é mais forte do que todos ao seu redor. Em algum momento, alguém com esse nível de poder iria perceber isso, e quando isso acontece, o equilíbrio entre criador e criação começa a se romper. E esse personagem fica ainda mais interessante quando colocado ao lado de Billy Bruto, o principal antagonista humano da série ao sistema de super-heróis. A princípio, a dinâmica parece simples. Bruto representa as pessoas que tentam expor os super-heróis corruptos, enquanto Pátria representa a estrutura de poder corrupta contra a qual eles lutam. Mas, além d'Artagnan, quanto mais a série explora esses personagens, mais complexa fica essa distinção. A diferença entre Bruto e Pátria não é a pureza moral, mas a escala. E Bruto passa a maior parte da série tentando encontrar um jeito de diminuir essa diferença. Essa tensão faz da rivalidade um dos pontos centrais de The Boys. Ambos os personagens acreditam ter justificativas para os seus atos. Ambos estão dispostos a ultrapassar limites para atingir os seus objetivos, mas só um deles tem a força de uma arma viva. A versão do Capitão Pátria que vimos na série se torna ainda mais complexa quando comparado à versão que temos nas HQs. Nas HQs, Pátria é certamente assustador, sendo frequentemente retratado de forma mais direta como um vilão sociopata. A adaptação adiciona camadas de instabilidade emocional e insegurança, que fazem ele parecer menos uma caricatura e mais como alguém profundamente quebrado, indo em direção a algo pior, em vez de simplesmente parecer um monstro causando destruição. E a gente, enquanto telespectador, é forçado a ver um homem gradualmente percebendo o quão pouco qualquer um pode fazer para detê-lo. E essa percepção talvez seja o elemento mais assustador do personagem, porque o maior horror do Pátria não é só o fato dele ser violento, mas também o fato dele começar a acreditar que as regras não se aplicam mais a ele. Mas agora eu quero saber de vocês curtem a maneira como o Capitão Pátria foi construído, ou vocês preferem mais aqueles vilões tradicionais onde a maldade deles é por questão de querer poder e mais poder? Vocês gostam dessa ideia de um personagem, de certa forma, muito próximo à nossa realidade, né, no quesito mais psicológico, ou então
do aspecto de como o público vê ele, né? Porque se a gente parar para pensar, essa ideia de que sempre vai ter alguém olhando para os pequenos deslizes do Capitão Pátria e tentando achar uma justificativa para aquilo é algo bem comum da gente ver na internet, principalmente, onde vários influencers ou até mesmo políticos costumam cometer uns erros que é completamente escancarado para todo mundo e mesmo assim vai ter alguns seguidores deles que vão tentar encontrar uma justificativa para aquilo. Então, de certa forma, o Capitão Pátria, assim como todo The Boys, mas o Capitão Pátria principalmente, ele é a maior representação do mundo real, tanto no aspecto psicológico quanto no aspecto geral, assim, da visão dos outros personagens e também dos coadjuvantes da série com relação a ele. Então, ele é a representação máxima da humanidade dentro de The Boys. Mas se tiver algum outro personagem que você quer que eu traga aqui, seja de The Boys ou de qualquer outra série, que você quer que eu faça uma análise assim mais psicológica desse personagem, igual eu fiz do Capitão Pátria, já deixa aqui nos comentários. Eu acho que outro personagem que seria muito legal seria o Coringa também, já que ele também é quebrado, porém de uma maneira completamente diferente do Capitão Pátria, e eu acho que daria um vídeo bem legal aqui no canal. Mas para isso vocês têm que comentar aqui embaixo. Então deixa aqui nos comentários sua sugestão de vídeo, seja sobre filmes, séries, desenhos antigos ou novos, que eu leio todos os comentários, estou sempre interagindo com vocês. Mais cedo ou mais tarde eu vou trazer a sua sugestão de vídeo aqui no canal. Não esquece de se inscrever no canal, clica no botão de inscrever-se que não custa absolutamente nada para vocês e vocês me ajudam demais. Estamos quase chegando aos 4.000 inscritos e agora falta realmente muito pouco e vocês não vão querer ficar de fora dessa. Clica no botão de inscrever-se, se torne um iluminado e venha fazer parte dessa grande comunidade aqui do YouTube, ok? E não esquece de ativar o sininho da notificação, que assim que sair vídeo aqui no canal, você receberá a notificação e pode ser um dos primeiros a assistir. Então, se inscreve, ativa o sininho, deixa seu comentário aqui embaixo, deixa seu like, compartilhe em alguma rede social, se puder, hypa o vídeo aqui também, que ajuda demais para que o YouTube impulsione cada vez mais os vídeos do canal e o canal como um todo, ok? Então, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, curte o vídeo, hypa, e é isso, até a próxima, falou, foi!